Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos gratos, estamos maravilhados, Senhor, por esse momento tão maravilhoso que o Senhor está concedendo a nós, esta grande oportunidade para estarmos juntos, te louvando, Senhor, e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. É pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Sua vontade, que o Senhor concedeu a cada um dos seus filhos vir à sua casa nessa noite para mais um culto na sua presença. Ó meu Senhor, nós estamos gratos pelos louvores que foram entoados diante do Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas, tudo aquilo que nós falhamos para contigo, que o Senhor possa dar a nós mais uma oportunidade nesta noite para fazer vereda ao Teu altar, meu Pai, e nos entregar completamente em Tuas mãos, para que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós. Ajuda, meu Deus, a mim que irei falar a esta congregação. Meu Pai, receba com gratidão tudo aquilo que nós vamos fazer, Pai. Que eles possam ser abençoados, que eles possam ser fortificados e encorajados através da palavra que vão ouvir nesta noite. Estamos aqui, Senhor, para sermos animados, para sermos alegrados através da palavra do Senhor que vamos ouvir. Ó Deus, abençoa cada congregação, cada irmão, meu Deus, cada pessoa que está seguindo a sua mensagem, que deixaram seus lares para vir à casa do Senhor. Ó Deus, derrama as Tuas preciosas bênçãos sobre cada lar, cada família, cada casal, Senhor, cada criança, meu Deus, que possam serem abençoadas por Ti, que as mãos do Senhor possam estar estendidas nessa hora, dando força a nós e coragem para caminhar com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, deixamos este pedido diante de Ti nesta hora, para a Tua glória, Senhor, pedimos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Que o Senhor possa abençoar a todos nós nessa noite. Amém? Então nós vamos ler as Escrituras no livro de São Lucas, capítulo 24. Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 24, versos 13 ao 27. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um
deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou ele: Quais? Responderam eles: As que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel. Quem redimisse a Israel? Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: Ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amém. 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 Irmãos, vamos nos manter de pé no momento. Nós temos o irmão Mesaque, ele está colhendo mais uma flor do seu jardim nessa noite. Então, a irmã Eva pediu que nós lembrássemos dele diante de Deus nessa hora. Nós sabemos que ele está enfrentando um momento difícil, mas cremos também que ele vai vencer. Amém. Amém. Amém? Amém. Então, se você tiver força e coragem, levante a sua mão diante de Deus e vamos orar a favor dele, que ele tenha muitos e muitos anos de vida daqui para frente, com saúde, com força. Ele é casado com a nossa irmã, uma lutadora, uma fiel, mais de 25 anos que carrega a cruz de Cristo, nunca tem virado as costas para os desejos do mundo e sempre junto conosco em oração, em luta, mas eu creio que nós seremos mais do que vencedores. Amém? Amém. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos nesta noite, meu Pai, alegres, felizes por esse momento que o Senhor Jesus está concedendo a nós. O privilégio e a oportunidade para estarmos juntos na sua casa, orando, louvando a Deus e juntos para ouvir a sua palavra. Meu Deus, meu Pai querido, nesse momento nós pedimos ao Senhor permissão, Pai, para chegar diante de Ti, alegres, felizes, regozijantes, Pai, mas com um pedido especial diante do Senhor. Meu Deus, nós entregamos ao Senhor Jesus, o irmão Mesaque Ferreira. O Senhor conhece muito bem o teu filho, Pai, que tem lutado, tem trabalhado
para manter-se fiel à sua palavra, Senhor. Nessa noite ele está aniversariando. O Senhor está concedendo a ele mais um ano de vida. Ó Deus bendito, que as tuas mãos de misericórdias estejam estendidas sobre o teu servo nesta hora, meu Pai. Abençoa ele, dá força a ele, dá coragem a ele, meu Deus, para que ele possa vencer, para que ele possa, Senhor, ser restaurado daquela enfermidade. Ó Deus bendito, dá força ao teu servo, Senhor, dá força à tua serva, Senhor, que está lutando junto com ele. Dá força, dá saúde a ela, dá simplicidade, ó Pai. Meu Deus, para que ela nunca venha lamentar da vida, para que ela nunca venha se maldizer, Senhor, dos momentos difíceis que estão passando. Ó Deus bendito, encha o teu filho da tua graça, encha, Senhor, dá mais amor no coração dele, dá mais paciência, Senhor. Ó Deus, é só momentos que estamos passando na tua presença, Senhor. É só um momento em nossa vida que passamos por momentos escuros, mas a luz está brilhando, a luz vai continuar brilhando sobre o teu servo. Deus bendito, ajuda ele, meu Pai, ajuda a sua família, a sua mãe, os seus irmãos, todos, meu Pai, ao seu redor, que possam compreender a bondade de Deus, possam, Senhor, reconhecer os milagres do Senhor. Por isso, ó Pai, abençoa ele, dá saúde a ele, restaura, Senhor, o teu filho, para que ele possa ir à casa do Senhor, cantar hinos, louvar o teu nome, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, ver o teu filho contando a vitória e alegre junto com os seus filhos. Pai querido, ajuda ele nessa noite, ajuda a tua serva também, Senhor, em nome de Jesus. Nós entregamos ele em tuas mãos, Pai, e cremos que o Senhor está trabalhando. Cremos que o Senhor vai restaurar aquele filho teu, Senhor, aquele homem, aquele varão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, pedimos sua preciosa bênção a favor dele e da sua família, especialmente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus possa abençoar o irmão Mesaque, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Tem sido, podeis assentar, irmãos. Tem sido uma pessoa especial. Glória a Deus. E nós estamos crendo que ele vai vencer. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus não disse ainda está terminado. Ele não disse. Mas nós cremos que Deus está trabalhando a favor do irmão Mesaque. Graças a Deus. Nós vamos ter nessa noite uma mensagem simples, porque nós não temos mensagens difíceis. Sempre os profetas de Deus deixaram coisas simples para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Coisa maravilhosa, estes irmãos, Cleopas e seu amigo, estavam a caminho. Jesus se aproximou e eles não reconheceram quem era. Só reconheceram depois que Jesus partiu o pão. Eles reconheceram. Mas enquanto eles conversavam com Jesus, os seus corações ardiam, claro, com a presença de Deus. Amém? Amém. Então nós vamos ler a mensagem: eventos modernos são esclarecidos por profecia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Uma mensagem maravilhosa que o irmão Branham deixou para nós já no finalzinho do seu ministério.
no dia 6 de dezembro de 1965, ele pregou: eventos modernos são esclarecidos por profecias. Ele diz: eu gostaria de tomar um tempo para falar sobre eventos modernos são esclarecidos por profecias. Se as pessoas nos dias do Senhor Jesus somente tivessem buscado a Deus e sabido o que estava prestes a acontecer, elas não teriam condenado a Jesus à morte. Mas a razão por que isso aconteceu foi porque as Escrituras tinham de ser cumpridas. Tinha que acontecer. Pois os judeus tinham de ser cegados. Nós todos estamos cientes disso. Que os judeus tinham de ser cegados para que um povo mais adiante pudesse ver. Você compreende que isso está prometido de novo, precisamente nesta era em que estamos vivendo. A era da igreja de Laodiceia, esta sétima era da igreja em que estamos vivendo agora, ela está nua, miserável, pobre e cega. E ela não sabe disso. Ela não sabe que está nesta condição. Da mesma maneira como ele chegou lá no passado, com o propósito de levar a sua mensagem ao povo eleito. Ao povo eleito, ele prometeu fazer a mesma coisa hoje. Glória a Deus. O profeta diz: e se eu fosse dizer isto com respeito, e a todos os meus irmãos e irmãs em Cristo, um destes dias alguém vai dizer: não está escrito que estas coisas deviam ter acontecido primeiro? E será da mesma maneira que foi então? Em verdade eu vos digo, ele já veio e tinham-lhe feito o que quiseram. A mesma coisa quando João Batista estava pregando, ele disse: ele está no meio de vós, agora mesmo. Temos uma mensagem profética, mas o povo não quer saber. Mas nós queremos. Amém? Eu quero, você quer também. Quando lhe perguntaram a Jesus e disseram: os escribas dizem, e as Escrituras dizem que Elias tem de vir primeiro, eles disseram isso a Jesus, mas Jesus disse: ele já veio, referindo-se a João Batista. Ele já veio e vós não o conheceste. Está vendo? E talvez seja essa a maneira como terminará novamente. Como queremos estar de sobreaviso, nós queremos estar de sobreaviso para saber o que está para acontecer nesta era, agora em que vivemos. Deus atribuiu sua palavra para cada era, um tanto para cada era. E devemos notar que uma era não pode permanecer em vigor dentro da outra. Dentro da outra era, simplesmente não funcionar. Por exemplo, disse o profeta, como eu disse, creio que foi ontem à noite, estou constantemente falando noite após noite, em lugares, e algumas vezes faço um comentário pela segunda vez. Não é minha intenção repetir, mas eu digo isto agora. Quem faria isto? Moisés tentar pregar a mensagem de Noé?
Ou que bem teria feito a Jesus tentar pregar a mensagem de Moisés, ou que bem teria feito a Martim Lutero continuar com a mensagem católica, que bem teria feito a Wesley continuar com a mensagem luterana, que bem teria feito aos pentecostais continuarem com a mensagem metodista, ou que bem fará pentecostais continuarem quando a noiva está sendo chamada? Veja, estamos exatamente na época da semente, estamos aqui no tempo do fim. Amém? Amém. Agora, a não ser que um grão de trigo caia na terra, ele fica só. Ele fica só. Como crítico, como tenho comentado, desde que o livro saiu, provavelmente vocês tenham aqui em sua cidade, aquele autor alemão que escreveu um dos artigos mais críticos, ele é um infiel. Não estou condenando porque me condenou daquele modo, mas porque, sendo um infiel, o livro nunca deveria estar nas estantes. E ele disse: um Deus que pudesse se sentar e dizer que podia abrir o mar vermelho e libertar seu povo, e então se sentar com as mãos sobre o estômago e ver, no decorrer da Idade Média, aqueles cristãos sendo rasgados em pedaços por leões, aquelas mães com o cabelo embebido de alcatrão e penduradas em cruzes e queimadas. Mulheres grávidas, eles fendiam o abdômen e apostavam quanto ao sexo da criança, e ficar ali parado e deixar isso acontecer. Pessoas que supostamente eram servas deste Deus. Veja você, mas a Escritura é inspirada. Disse o profeta, e eu creio que toda a Escritura é inspirada. Você nunca será capaz de conhecer a Escritura simplesmente por sentar e lê-la de um ponto de vista teológico, de um ponto de vista educacional. Isto nunca funcionou. Eu disse no concílio de Niceia, antes disso, eles estavam discutindo acerca das palavras gregas da Bíblia. Você nunca a conhecerá, porque a Bíblia é para ser revelada por inspiração. Glória a Deus. Amém. Essa é a única coisa, a revelação. Jesus disse a Pedro sobre esta pedra de revelação, revela quem Ele é. Glória a Deus. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu te revelou. Glória a Deus. Sobre esta pedra edificarei minha igreja, não sobre Pedro, não sobre ele próprio, mas sobre a revelação espiritual de quem ele era. Glória a Jesus. Porque em São João capítulo 1 ele diz: ele é a palavra. Glória a Jesus. Ele é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Amém? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Hebreus 13:8 continua: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Portanto, estamos vivendo no dia quando a manifestação da palavra de Deus tem de vir a uma era diferente. Diferente da era pentecostal. Oh, é isso mesmo. Lembre-se, eu sou uma pessoa sem instrução, mas não se pode vencer a natureza, porque Deus
opera na continuidade da natureza. Deus opera na continuidade da natureza. Do mesmo modo, como tenho dito, o sol se levanta e se põe e segue dia fora. E como na idade de estudar, ele morre à tarde para se levantar de novo na manhã seguinte. As árvores baixam a seiva no inverno, entram nas raízes e ela retorna na primavera. Glória a Deus. Note bem, ele a comparou a um grão de trigo, a noiva. A noiva de Cristo, ela é comparada como a um grão de trigo. A noiva é comparada a um grão de trigo. A razão por que Deus teve de deixar que isso prosseguisse assim, aquela era final, aquela vida verdadeira, genuína igreja que foi estabelecida no dia de Pentecostes, tinha crescido e crescido desde o dia do Pentecostes até ser uma grande igreja. Ela tinha de cair na terra naquela Idade Média e ser enterrada como toda semente é. Ela tinha de morrer de modo que pudesse brotar na reforma novamente. Ela brotou na pessoa de uma reforma, Martim Lutero. Ela brotou na reforma em Martim Lutero. E dali, do mesmo modo que um talo do trigo brotando, a primeira coisa que brota, há duas pequenas folhas. Duas folhas. Então continua a acrescentar mais folhas. Levantou-se Martim Lutero e então outro e assim sucessivamente, Calvino. E à medida que avançavam, finalmente chegou a uma borla. Uma borla. Isso foi João Wesley. Na era de Wesley, houve um desprendimento do pólen. Vejam como o irmão Branham, um homem que não tinha estudo, mas ele trazia um assunto tão tremendo que é maravilhoso. Dali veio a era pentecostal, tão parecido que a gente pensa que são cristãos de verdade. Mas você vai conhecendo, depois é só engano que a gente vê, dá até vergonha da gente dizer que são crentes. Então, como um grão de trigo verdadeiro, se você olha para o talo, mas se você toma esse trigo e o descasca, não há nenhum grão nele, de modo nenhum. É somente uma casca na forma de um grão, mas é colocado ali com um propósito, para proteger o grão. Se o sol atingir, ele o matará, o grão. Ele matará. Agora todos sabemos que sempre que uma mensagem é dada, em 3 anos eles formam uma organização. Quando assim fazem, isto a mata ali mesmo. Matou nos dias de Lutero, do mesmo modo que matou nos dias de Wesley. Matou nos dias de Alexandre e todos os demais. E matou nos dias dos pentecostais. Exatamente. Chega-se a uma condição, cada um fica formal e se retira e não pode receber nova revelação. Eles estão estabelecidos e ali estão, e ali morrem, e a vida passa diretamente por aquilo e avança para formar o trigo. Glória a Deus! A ressurreição manifesta a coisa inteira. Sim, cresce para o arrebatamento. Agora lembre-se, esta mensagem começou primeiro com cura divina, realizando milagres. Agora, se Deus deixa isso passar por uma igreja
habitual, simplesmente como já tínhamos, então não foi Deus. Não foi Deus. Deus não tem de se exibir. Ele não tem de fazer estas coisas para nos entreter, como nós estamos habituados, nós americanos. Mas Ele faz isto para atrair a atenção do povo que Ele está para fazer alguma coisa. É por isso que Ele sempre enviou profetas para atrair, chamar o povo a atenção, para não dizer que Ele veio e eles não sabiam. Não haverá desculpas diante de Deus. Dizer que tinha uma mensagem profética avisando do que está por vir e não sabiam. Não há desculpas diante de Deus. Veja, Ele próprio, o maravilhoso pequeno profeta, o Rabi, o profeta da Galileia. Ora, o seu ministério era maravilhoso e ele era bem-vindo em toda a igreja. Mas um dia, ele se assentou e disse: eu e meu Pai somos um. Quando ele disse isso, ó que coisa! O que é que eles disseram? Fora com o tal. Fora com o tal indivíduo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ora, ele é vampiro. Afastem-se de tal indivíduo. Está vendo? Vejam bem. Havia algo que tinha de seguir aquele sinal. Veja, e algo o seguiu. A casca o reteve, mas agora a casca se retira. A casca se retira, tem de se retirar. Lembre-se, 20 anos se passaram e não saíram mais denominações disto, e não sairão. Estamos no fim das denominações. O trigo tomou forma, mas qual é o problema? Com o trigo agora, ele tem de permanecer na presença do Filho para amadurecer. Antes que a combinada grande máquina agrícola que colhe e separa os grãos do resto da planta o apanha, agora os eventos que vêm acontecendo, prestem atenção, estamos absolutamente mostrados na Bíblia de cada era. Nós pensamos que estamos todos desequilibrados, mas não estamos. Tudo está se movendo exatamente com a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Agora, a Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro. Todos nós sabemos disso. Glória a Jesus. Não há nenhum livro como a Bíblia, porque a Bíblia é Deus em forma de palavra. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Deus em forma de palavra. Uma palavra é um pensamento expressado. O pensamento de Deus expressou isto. Sua palavra através dos profetas. E eles escreveram a Bíblia, a qual está em forma de palavra. E Jesus a chamou de semente. Semente. E qualquer semente produzirá segundo a sua espécie. Se estiver na condição correta, na atmosfera correta, este livro é livro de profecia. Ele está predizendo eventos futuros. O livro contém a revelação completa de Jesus Cristo. Por isso que não devemos nem tirar
e nem acrescentar, porque nós estamos diminuindo Deus e acrescentando Deus. Então, nós temos que deixar como ela foi escrita. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Não acrescente a ele nem tire dele, e toda revelação tem de vir através dele. Tem de ser a palavra. Deste modo as pessoas dizem: eu tive uma revelação. Sim, nós sabemos que José Smith e muitos tiveram revelações e coisas mais, mas era contrário à palavra. Era contrário à palavra de Deus. Tem de vir de acordo com a palavra, se vem de Deus, porque é para vindicar ou para provar a presença de Deus. E de antemão ele sobre estas coisas, por sua presciência, ele ordenou, pré-ordenou, isto é chamado na Bíblia de predestinado. Graças a Deus. Aleluia. Isto é chamado de predestinado. Cada era ao seu lugar e cada homem ao seu lugar. E cada mensageiro ao seu lugar. Glória a Deus. Ele é Deus. O diabo não está levando nenhuma vantagem sobre ele. Glória a Jesus. Aleluia. O diabo não está levando nenhuma mensagem, nenhuma vantagem sobre ele. Porque ele é Deus e ele ordenou tudo para que ocorra e caia exatamente em linha com a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então assim podemos ver pela palavra em que estamos vivendo. Você verá isso bem aqui na Bíblia, o que está para acontecer neste tempo. Mas os livros, nós encontramos muitos livros que o profeta disse, eles chamam de livros sagrados e assim por diante. Eu tenho lido o Alcorão e muitos outros, mas veja, seus livros sagrados são apenas um código de ética, de moral ou de teologia. Mas este livro, a Bíblia Sagrada, é um profeta. Ele é diferente de qualquer outro livro, porque a Bíblia é a palavra de Deus predizendo o futuro. Ela prediz porque ela é previamente avisada. Se Deus envia qualquer coisa, Ele diz e prometeu na Bíblia. Amém? Amém. Ele diz e promete de acordo com as Escrituras. Vejam bem, se Deus envia qualquer coisa, Ele diz e prometeu na Bíblia que não faria nada sobre a terra sem que primeiro o revelasse aos seus servos, os profetas. Os profetas, seus servos. Coisa maravilhosa. Agora, não é prometido nos últimos dias que isto será restaurado? Não haverá nenhuma igreja, nenhuma denominação metodista, batista, presbiteriana, pentecostal, elas nunca, em suas condições modernas, jamais levarão esta igreja a ser uma noiva. Jamais. Elas não podem fazer, elas falham. Elas estão tentando
brincando demasiadamente, estrangularam umas às outras, e o mundanismo rastejou para dentro. Agora diga que não entrou. Diga que o mundanismo não está dominando. E assim por diante. E eles morreram sem mesmo reagir. E assim Deus sabe disso. Deus sabe disso muito bem. E para revelar essa palavra, um diz: bem, eu tenho isto, bendito seja Deus. Isto é assim, exatamente da maneira que foi quando Jesus veio a primeira vez. Cada um tem uma doutrina, cada um tinha isto. Terá de ser algo enviado a nós da parte de Deus. Da parte de Deus. E Deus prometeu isto, e a única maneira como Ele fará é mantendo o seu mesmo padrão. Amém? Amém. Amém. Se Ele usou o profeta no princípio, Ele usará, e Ele usou. Ele usou para trazer estas verdades para nós. Graças a Deus, louvado é o nome do Senhor. Terá de ser algo enviado a nós da parte de Deus. E a única maneira como Ele fará, mantendo seu mesmo padrão, Ele prometeu nos enviar neste último dia, de acordo com Malaquias 4, um profeta sobre a terra. E Ele enviou. Amém? Amém. Olha aqui, Malaquias 4 e 5. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que nós temos que fazer é prestar atenção o que este profeta tem deixado para nós. Louvado seja Deus. Vejam bem, um homem pode dizer qualquer coisa, mas a não ser que Deus interprete essa palavra. Agora nós temos nossa própria interpretação. Nós dizemos que significa isto e este aqui. O metodista diz isso, o batista diz isto, o pentecostal diz isto, a unidade diz isto. E que coisa, aí está você. Mas Deus não necessita de intérprete. Ele é o seu próprio intérprete. Ele interpreta a sua própria palavra ao vindicá-la na era para a qual está prevista. A era para a qual é dada. Não estamos vivendo em uma era pentecostal. Estamos vivendo em outra era. Veja, não estamos vivendo em uma era metodista, estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo aqui em cima para a era da noiva. O chamado da igreja para fora e reunindo-a para o arrebatamento. Essa é a era em que estamos vivendo agora. Em minha honesta opinião, essa é exatamente a verdade. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E este livro é o livro de profecia, a Bíblia. E seus crentes é ordenado que o honrem, o leiam e creiam no seu autor. Porque cada palavra que está escrita ali tem de se cumprir. Tudo que foi prometido tem de acontecer. Porque é Jesus Cristo em cada era. Amém? Aleluia! O mesmo ontem foi Jesus Cristo que esteve em Noé, foi Jesus Cristo em Moisés, foi Jesus Cristo em Davi
e agora é Jesus Cristo na noiva. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus! É Jesus Cristo na noiva, e hoje e eternamente. É Jesus Cristo entre seu povo hoje, fazendo as coisas que Ele prometeu que faria nesta era. É Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas a igreja se tornou tão formal, tão distante, como o irmão disse aqui. Nossas igrejas estão se tornando da mesma maneira, até que temos que ter algo para sacudir-nos de volta à palavra. Como sabemos que vai fazer isso? Tem de vir de acordo com o próprio plano de Deus. Não pode vir por meio de leigos, não virá pelos homens de negócios, não pode vir por meio de igrejas. Prestem atenção, Deus delineou o seu plano. E você pode ser muitíssimo sincero, mas até que saibamos o que estamos fazendo, estamos combatendo contra o ar. Volte a entrar na palavra de Deus e alinhe-se, e então vá em frente. Então você sabe, como um soldado não sabe o que fazer até que receba ordens para fazer. Temos de ser soldados cristãos e receber ordens da Bíblia para esta hora, agora, não o ataque de ontem, não o ataque de anteontem, o ataque de hoje. Em que direção estamos? Verificar em que hora estamos vivendo. E estes eventos modernos estão passando demasiado rápido por nós, e um dia vamos descobrir que seremos deixados para trás sem nada, e seremos pegos, selados na marca da besta, antes que o saibamos. Meu Deus, tem tantas pessoas que estão na igreja, não sabem de nada. Eu tenho dó de pessoas que a gente fala tanto das Escrituras, mas não param para ouvir, nem faz alguma pergunta. Tá bom demais para ela. Vão querer e será tarde demais. A hora é agora. Mas agora, com paciência, temos de esperar por isso, pelas profecias que estão prometidas. Cada uma delas tem de se cumprir em sua era. Porque isto diz para nós, o autor fez isso antes, e esperamos vê-lo fazer isso novamente. Em que tempo estamos vivendo, irmãos? Algo como um calendário, você olha no calendário para ver em que dia do ano você está vivendo. Você olha para a Bíblia de Deus para ver em que era estamos vivendo. Nós estamos vivendo na era metodista? Não estamos vivendo na era metodista? Não estamos vivendo na era batista? Nós estamos vivendo na era da noiva. Da noiva. O chamado trazendo de volta para Deus através de um canal que Ele prometeu trazer isto de volta para dentro. Ele prometeu fazer isto e Ele está fazendo. Mas como tem sido em cada era, as pessoas permitem ao homem aplicar a sua própria interpretação na palavra de Deus. Por meio de o quê? De teologia. Não creem na medicação de Deus, a saber, na interpretação de Deus. Não que eu digo o que alguém diga, mas o que Deus prometeu, o que Deus faz. Prova que é Deus, fazendo sua própria interpretação de sua palavra.
Eles disseram a vocês, pentecostais, 45, 50 anos atrás, suas mães e pais, quando eles eram genuínos pentecostais, saíram de uma organização e amaldiçoaram a coisa toda e saíram dela. Então, como o cão ao seu vômito, retornaram diretamente a ela. Fizeram a mesma coisa que matou aquela igreja. Vocês mataram os seus por meio da mesma coisa. Nada contra as pessoas, é contra o sistema que está lá dentro. Eles aceitam o sistema em vez da palavra. É por isso que a Bíblia está dizendo que ele está batendo, querendo entrar, e eles não deixam. Porque se ele entrar, ele vai mudar a coisa que está lá dentro. Se eles deixarem, mas por isso que eles não deixam, porque é obra feita pelo homem. É obra feita pelo homem. Note bem, eles falharam em ver a confirmação das profecias da palavra de Deus se cumprindo. Se aqueles sacerdotes, eles tinham estabelecido isto, a maneira exata como o Messias viria, eles sabiam o que ia acontecer. Os fariseus tinham sua ideia, os saduceus herodianos tinham as suas ideias. Ele veio contrário a cada um deles, mas exatamente como a palavra disse que ele viria. Louvado seja Deus. Jesus disse que a mesma coisa estava aqui. Se vós me tivesses conhecido, devieis ter conhecido o meu dia. Se tivesses conhecido, teríeis vós dizer: bem, Moisés, nós temos Moisés. Disse: ora, se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque Moisés escreveu sobre ele. Em Hebreus 1, Deus antigamente falava. Deus antigamente escreveu a Bíblia por sua própria maneira escolhida. Ele nunca a escreveu. Está escrito: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Pelos profetas. A escreveu por meio de teólogos? Não, ele nunca escreveu por meio de teólogos, nem interpreta por meio de teólogos. Nunca houve e nunca haverá. Os teólogos chegaram a ter uma interpretação da palavra de Deus. A interpretação vem somente a um profeta. Só vem somente a um profeta. E a única maneira em que viremos a sair desta confusão é que Deus nos envie esse profeta. Exatamente a única maneira que isto será feito. Tem-se crido nisto, vigiado o cumprimento. Glória a Deus. Aleluia. Ela não foi escrita pelo homem, mas foi escrita por Deus. Não é o livro de um homem, não é o livro de um teólogo, é o livro de Deus, o qual é um livro de profecia escrito pelos profetas e interpretado pelos profetas. A Bíblia diz: a palavra do Senhor vem aos profetas. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Quão formoso isso foi ilustrado ou demonstrado quando Jesus veio à terra. João era o profeta daquele dia. João era o Elias daquele dia. Amém? Amém. E ele estava profetizando. Eles disseram: você quer dizer que Deus vai destruir nossas grandes associações aqui? Todas essas coisas? E haverá um tempo quando em nossos templos não mais se adorará.
Ele disse que viria um tempo quando Deus faria um sacrifício do Cordeiro de Deus, um homem. E ele disse que ele o conheceria quando ele viesse. E ele disse o quê? Ele está tão seguro de sua mensagem, porque João disse, ele está no meio de vós agora mesmo. E eles não conheciam, mas ele conhecia. Coisa gloriosa. Quando Jesus se encontrou com João, ficaram frente a frente, a palavra frente do profeta. A palavra veio ao profeta. Foi isso que aconteceu. Quão formoso foi isso ilustrado. E um dia, quando Jesus saiu, João ergueu os olhos e viu aquele sinal em cima dele, e ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele mesmo minuto, Jesus soube então que foi vindicado perante o povo. Na hora que João falou, Jesus soube naquele momento que foi vindicado perante o povo. Agora, ele era a palavra. Duvidaríamos nós disso? Não. A Bíblia diz que ele era a palavra. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui está ele. Aqui está a palavra na terra. Veja, perfeitamente, vem diretamente a água ao profeta. Isso mesmo, a palavra sempre vem ao seu profeta. Deste modo, não podemos esperar que ela venha a teólogos. Não podemos esperar que ela venha a denominações. Ela tem de vir pelo canal de Deus agora, acerca do qual ele nos predisse. E essa é a única maneira em que ela alguma vez virá, é através de um profeta. Glória a Deus! Aleluia! Ela será odiada, está sendo desprezada, está sendo rejeitada, está sendo quando de fato vier. Então, estamos esperando só a volta do Senhor, porque já está sendo 1965, o profeta disse, é a única maneira que ela alguma vez virá. Ela será odiada, desprezada, rejeitada. Quando de fato vier, será lançada a um lado, está sendo também. E tudo mais. Mas Deus o fará de qualquer modo. Ela foi rejeitada em Jesus Cristo. Foi rejeitada em João. Foi rejeitada em Jeremias. Foi rejeitada por Moisés. E sempre é dessa maneira. Mas ainda bem que nós não rejeitamos. Amém? Deixa falar quem quiser, deixa criticar quem quiser. Nós cremos. Nós sabemos em que temos crido. E que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia final. Mas Deus segue ininterruptamente da maneira que Ele prometeu que o faria. Sim, Senhor, Ele nunca falha em fazer isso. Amém? Assim verificamos que Deus faz isso em cada era. Deus faz sua própria escolha. Sua própria escolha predestinada. Escolhe seus profetas, as coisas mais para a era. Determina sua natureza. A natureza do homem. O estilo de pregação do homem para honrar o seu dono. E tudo o que ele faz é para fazer frente ao desafio desse dia. Deus cria esse homem e o envia.
E em sua própria mente, como preguei ontem à noite, nós somos o germe do germe de Deus. Ele soube que esse homem